Graça e paz, irmãos. Estamos aqui no primeiro programa Despertai. O propósito, estamos aqui também com o nosso irmão Alan, nosso irmão Wellington, e nós estaremos tratando de algumas coisas sobre os fim e sobre o princípio. Então quero que vocês conheçam nessa noite, que sejam edificados com aquilo que vocês vão ouvir nessa noite. Agora vocês vão ouvir um pouquinho do Alan e ele vai apresentar vocês para vocês entenderem aonde nós queremos chegar, bem? Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o Alan, e vamos estar aqui, com esse programa abençoado, tratando de alguns assuntos que será de extrema importância para a nossa edificação espiritual. Então nós vamos entender nessa noite, sem mais delongas, que o propósito nosso nessa noite é que tem muitas coisas acontecendo nos nossos dias, e a Bíblia vai dizer que muitos virão em nome de Cristo. Isso traz uma confusão enorme, e o sentido nosso desse programa Despertai é para que justamente você não se perca no meio de muitas coisas, porque a Bíblia vai dizer que se esse dia não fosse abreviado, até os escolhidos seriam enganados. Então o propósito nosso é para que você não seja enganado e para que, aumentando a iniquidade, o teu amor não se esfrie, porque a Bíblia não vai dizer que que a iniquidade vai aumentar dentro da igreja. Ela diz que por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriaria. Então você vai entender que o esfriamento começa de fora para dentro. Então, antes que ele alcance a igreja, há um objetivo nosso de reagir diante da situação. Não é isso, Alan? E, irmãos, o interessante é que desde a queda de Satanás, o mundo se tornou um campo de batalha. Um campo de batalha no que diz respeito à guerra entre a carne e o espírito. Aconteceu pro lado de fora, porém a guerra é pro lado de dentro, E a nossa luta hoje é para que nós não sejamos influenciados pelas coisas que estão acontecendo, tendo certeza que a nossa vitória está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o interessante é que o nosso evangelista Alan, ele disse uma coisa interessante. A guerra, ela vem de fora para dentro, mas dentro de nós, ela é travada. Por exemplo, você vai observar hoje que muitos estão preocupados qual será o presidente. Mas quem vai definir isso é o eleitor que já está dentro do coração dele. Então só vai colocar alguém lá se você der permissão. Ou seja, primeiro você tem que ser derrotado por dentro para depois definir uma derrota por fora. Então eu quero nessa noite dividir com você um texto, porque é um hábito religioso de quando você vai fazer alguma coisa, tem um texto básico de início. Então eu quero que você, que tem a sua Bíblia, que tem o seu exemplar, medite conosco em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que vai dizer assim: eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim. Então é sobre esse intervalo. Entendemos que o começo está na mão de Deus e que o fim está na mão dele também. Mas o produto do meio somos nós. Essa é a briga que nós precisamos definir o que nós vamos fazer, porque o princípio é com Deus, o fim também é com Ele. Mas no princípio Ele salvou a gente e no fim também Ele quer salvar. Mas Satanás, por sua vez, no princípio entrou e no final Ele quer destruir. E a destruição não é para nós. Deus não nos fez para nos destruir. Ele vai destruir o mal. Então, dependendo de onde estiver coabitando o mal, virá destruição também. E o nosso evangelista Alan vai estar definindo a palavra alfa e ômega para você entender como que funciona essa palavra com um pouquinho de liturgia. Show? Irmãos, a princípio, a palavra alfa e ômega vem do grego. São exatamente a primeira letra e a última letra do alfabeto grego. É como se fosse a nossa letra A e a nossa letra Z, que se fosse no Antigo Testamento, ficaria Aleph e Tav. É a primeira letra e a última letra. No nosso português, a letra A e a letra Z, se fosse no nosso alfabeto. Isso simbolizando que Deus é o primeiro e o último. É Ele que é o princípio e Ele que consuma. Por isso que se diz que Ele é o consumador dos séculos. O primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, no original Bereshit, quer dizer no princípio. E o último livro da Bíblia, Apocalipse, que é uma tradução da Septuaginta, quer dizer revelação. Então, ao mesmo tempo, ele é o primeiro e ao mesmo tempo ele é a revelação das últimas coisas, porque tudo se iniciou nele e tudo irá terminar nele.
porque por ele e para ele são todas as coisas. Boa! Então você entendeu um pouquinho do que nós queremos dividir com você. E uma coisa interessante é que entre o princípio e o fim, há nós nessa batalha. E o que vai se definir no fim é o que se conquistou no meio. Porque se você for olhar uma corrida ou algo parecido dentro de uma disputa, haverá uma guerra, haverá uma corrida, por exemplo, e você começa naquela batalha. Quem for treinado, ele vai treinar, ele vai conseguir controlar o seu jeito de ser no meio para não ser derrotado no fim. Ou seja, justamente um dos assuntos que nós queremos trazer de início aqui é controlando as suas emoções. Então você vai entender que no meio desse prensar do começo e do fim, haverá uma tendência de nós nos desabilitarmos emocionalmente. E é o que nós estamos assistindo hoje no mundo. As pessoas, até os escolhidos, estão se desabilitando de serem salvos. Então eles começam a inventar situações para tentar trazer a glória de Deus para dentro da igreja. Aí a gente começa a arrumar subterfúgio, começamos a inventar modas, começamos a ter visão. Só para você ter ideia, o ser humano tem 20 tipos de sentimentos. Quantas vezes você não ouviu a palavra "estou sentindo Deus"? Quantas das vezes num culto você viu alguém dançar, você viu reações que nós não estamos aqui para debater ou colocar na cabeça das pessoas o que é errado e o que é certo. A nossa preocupação é salvação. Então você vai entender que no meio tem decisões que, se a gente não tiver embasado na própria palavra, a gente pode se confundir, porque se você for pegar Jó, você vai ver que os filhos de Deus vieram e Satanás veio no meio. E o mais interessante é que Satanás conseguiu passar os sentinelas e chegou na presença de Deus, a ponto de Deus perguntar para ele: de onde veio Satanás? E ele vai responder: eu vim de rodear e passear pela terra. Então o propósito nosso nessa noite é trabalhar nas suas emoções. Quanto menos emoções você tiver, quanto menos emoção você tiver, mais claro vai ficar a sua visão acerca da presença de Deus. Ou seja, o mundo está se confundindo acerca da presença de Deus, não é, Alan? Isso mesmo, e o pastor Márcio, ele disse algo interessante sobre controlar as nossas emoções. Se nós não controlarmos as nossas emoções, elas serão usadas contra nós mesmos como forma de manipulação. Ou seja, se houver um descontrole no meio dessa guerra, as emoções da alma e do corpo irão subir para a mente. Subindo para a mente, iremos ser controlados, seja em qualquer área. É por isso que, entregando a nossa vida para Deus, nós estamos assumindo um controle das nossas emoções e Deus assume o controle da nossa vida. É por isso que é importante estarmos sempre em oração, sempre buscando a Deus e entregar tudo, exatamente tudo na mão dele. Deus assumindo o controle do nosso barco, o nosso barco não irá afundar, até porque o navio ele não afunda por causa das águas que estão para o lado de fora, ele afunda por causa das águas que entraram para dentro. Então, se algo influenciar as nossas emoções para o lado de dentro, aí sim o barco afunda. É por isso que Jesus, dentro daquele barco, encontraram ele dormindo. Ele não dormiu porque estava cansado. Ele dormiu porque ele sabia em quem confiava. Não ia acontecer nada com o barco, a não ser que a água entrasse para o lado de dentro. Porém, as águas externas não podem influenciar na água que simboliza o Espírito Santo que está dentro de nós. Tudo bem? Viu? Então nós estamos aqui já dividindo uma boa palavra. Também quero fazer notória a presença do nosso irmão Wellington, tá? Que é o nosso amigo, é o cara que nos instrui na área do áudio e vídeo. Então eu quero nessa oportunidade também dividir com você, porque o cristão ele tem um hábito de falar muito. Você sabe que o cristão tem esse hábito de falar muito. Então você vai entender assim, o nosso irmão evangelista Alan, ele falou sobre o alfa. Então ele trouxe para você toda uma liturgia dentro da palavra. Agora nós vamos entender que o alfa é um ser, não é isso? O alfa é uma pessoa, só que nós não queremos falar da pessoa do alfa. Nós vamos falar da ação do alfa. Ou seja,
eu gostaria que você, que tem o seu exemplar de Bíblia, coloca sempre uma coisa no seu coração. Toda vez que você for ler Bíblia, tenha em si o que você quer, tenha em si oração, temor do que você vai fazer, e tenha do seu lado, de preferência, uma Bíblia, um caderno, uma caneta, isso de preferência um dicionário. Então eu quero dividir com você assim, Gênesis capítulo de número 1, vai dizer assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A ação do alfa, não é isso? A ação do alfa, aquele que é alfa agora ele vai agir. Então vai dizer assim: no princípio criou Deus o céu e a terra, e ele vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu quero começar a despertar você nessa noite, que o alfa criou algo, o alfa disse algo, o alfa fez algo. Então tudo se iniciou debaixo da mão dele. Eu não estou falando da existência dele, eu estou falando do que ele criou. Então ele criou eu e você. Você vai ver que a terra era sem forma e vazia. E o que me chama atenção para dividir com você: como é que você vai colocar o Espírito Santo para guardar uma coisa que é sem forma e vazia? Eu quero que você medite nisso, porque para mim e você, diante do alfa hoje, nós não temos sentido. O que a gente tem para oferecer ao Criador? Você vai entender hoje, que aí eu já dou uma puladinha depois de Adão, que o que há dentro de nós de bom hoje, foi Ele quem deu, foi Ele quem criou. Então, se Ele criou o princípio, Ele vai exigir algo de cada um de nós no fim. Só que nós estamos no meio. Então, eu quero que você entenda: o que tem dentro de você, haverá um juízo para determinar o fim. Não é isso, seu Alan? E o interessante é que entre o princípio de algo e o fim de algo existe um processo. Tá, e esse processo ele é muito interessante, que eu quero que você, é um trabalho de libertação para sua alma, tá? Porque se a tua vida hoje está sem luz, se a tua vida está sem forma, alguém no princípio disse: haja luz. Eu quero ser profeta de Deus nessa noite, dizer para você, nesse momento que vai nos ouvir: haja luz. A luz, ela vai falar de um entendimento. Quando a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o que nós precisamos definir dentro do nosso meio eclesiástico? O que é verdade, o que é sinceridade, o que é verdade minha e o que é verdade de Deus. Isso se confunde hoje no nosso meio, porque há muitas pessoas que se enchem de algo que é a verdade dela, não é a verdade revelada nas Escrituras, porque quando a verdade vem das Escrituras, ela se divide como o pão. Você vai ver que na multiplicação dos pães, quanto mais se partia, mais tinha. Então, ou seja, a palavra, quando ela é de Deus, ela pode ser repartida, não vai faltar e vai alimentar todos. Seja bem-vindo ao canal Despertai, não é isso, Alan? Isso mesmo, e essa programação e outras irão edificar as nossas vidas, e é só o começo de uma longa caminhada. E esse assunto do alfa e do ômega ainda vai se estender, isso dá pano pra manga. E nós queremos abençoar a vida de vocês e espero que vocês compartilhem, tá? Compartilhem esse vídeo, compartilhem esse áudio, compartilha mesmo, que vai servir de lição e despertamento, tanto para quem ouve, tanto para quem recebe essas palavras que saem do coração de Deus e vêm para o nosso coração. Que Deus abençoe vocês, né, pastor Márcio? É isso aí. E você vai observar também que, falando de emoções, eu quero dividir com você uma frase que diz assim: algumas vezes nós cremos mais nos nossos sentimentos do que em Deus. Algumas vezes nós cremos mais no nosso sentido do que no próprio Deus. Aí vem a confusão de muitas pessoas estarem dentro da igreja, receberem tantas profecias e revelação que não tem base bíblica. E é esse um dos assuntos que nós queremos trazer para você no decorrer desse trabalhar sobre emoções. A emoção, ela é como a fome no deserto. Você já ouviu falar que alguém está no deserto, ele tem miragem? Então, quando alguém está emotivamente necessitando de algo, ou envolvido em alguma coisa, ou com algum medo, ou com algum sentimento descontrolado, vai trazer uma visão. E dependendo do ambiente que você estiver, aquele ambiente vai propiciar uma visão inexistente e muitas das vezes até longe da palavra de Deus. Então, nesse sentido, algumas vezes nós cremos mais nos nossos sentimentos do que em Deus. Sabe o que é isso? Falta
de oração e falta de Bíblia. Que você seja abençoado em nome de Jesus.